Turma, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao metabolismo dos lipídios, né? Na aula passada eu falei sobre lipólise. Vamos seguir agora, então, com o assunto beta-oxidação. É a sequência, né? E posteriormente, lipogênese. Beta-oxidação é uma via metabólica que oxida ácidos graxos. É a via de oxidação energética dos ácidos graxos. A beta-oxidação, para os lipídios, tem uma equivalência, tem uma semelhança à glicólise, que está relacionada ao metabolismo dos carboidratos, né? Então tem uma semelhança entre beta-oxidação, só que aqui para lipídios, comparando aí com a glicólise, que é feita para carboidratos, ok? A glicólise aeróbica produz acetil-CoA, isso quando envolve a mitocôndria, né? E ela usa carboidratos para isso, né? Então, a partir de carboidratos, pela glicólise aeróbica, é possível produzir acetil-CoA, né? No caso da beta-oxidação, também há produção de acetil-CoA, porém, ela não utiliza carboidratos, a beta-oxidação. Na beta-oxidação, é utilizado ácido graxo, ok? Então, tá aí a diferença, né? Os dois processos produzem NADH mais H+, é semelhante também neste aspecto, ok? Então, tem uma equivalência aí em termos de via metabólica, né? A glicólise, ela converte carboidratos em acetil-CoA e a beta-oxidação converte lipídios, converte ácidos graxos em acetil-CoA. Então, a beta-oxidação tem uma relação intrínseca com cetogênese e com colesterologênese. Eu vou falar disso posteriormente. Seria mais ou menos assim, ó. Como o excesso de acetil-CoA, né? Acetil-CoA, na verdade, ele pode ser usado para formar corpos cetônicos e também para formar colesterol. É um dos ingredientes usados, um dos precursores para formar colesterol na colesterologênese e para formar corpos cetônicos na cetogênese, né? Então, se há uma produção em excesso aqui de acetil-CoA, isso estimula a síntese do colesterol, ou seja, a colesterologênese, e também a síntese de corpos cetônicos, ou cetogênese. A estrutura dos ácidos graxos, né, é a seguinte: C-dupla-O, OH, ou O-, aí, quando perde o próton, né? E em seguida vem uma cadeia carbônica, que pode ser longa, muito longa, média ou curta, depende do ácido graxo. Essa cadeia ela pode ser saturada, sem duplas ligações entre os carbonos, né, quando é saturada, pode ser insaturada, quando há dupla ligação entre os carbonos. Os carbonos do ácido graxo, eles são numerados a partir da carboxila, desse C-O-O-, ou C-O-OH. Então, o carbono de número 1 é o carbono da carboxila. Depois vem o carbono 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até o final. As cadeias laterais dos ácidos graxos, tirando então aqui o grupo carboxílico, só considerando a cadeia lateral, né, elas podem ser numeradas de acordo com letras do alfabeto grego, né? Também, né, tem essas duas formas de numerar. Neste caso, o primeiro carbono da cadeia lateral seria o carbono alfa, é o carbono de número 2 aqui, né? Depois o carbono beta, gama, sigma e por fim o último carbono é o carbono ômega. Nas reações da beta-oxidação, vai acontecer a oxidação do carbono que se encontra na posição beta aqui da cadeia, né? E por isso o nome da via metabólica é beta-oxidação, ok? Então o carbono que é oxidado na beta-oxidação é o carbono beta, carbono de número 3 aqui na cadeia. A beta-oxidação é muito importante para o organismo, pois ela produz acetil-CoA. Então, ela faz um papel semelhante à glicólise, né, que ocorre no metabolismo dos carboidratos. Porém, ela não usa carboidratos, ela usa lipídios, ela usa ácidos graxos para produzir acetil-CoA. O acetil-CoA que é produzido nesta via, ele pode ser utilizado como fonte de energia pelas células. Então, é uma via de catabolismo energético imensamente importante, né? Além disso, essa via tem uma relação intrínseca
com a cetogênese e, com isso, uma relação intrínseca com o quadro de cetoacidose, acidose sanguínea, devido à produção exacerbada de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, eles elevam a acidez do sangue, né? Então, quando há uma produção excessiva de corpos cetônicos, né, o sangue ele se torna mais ácido. E, de uma forma geral, as causas da produção exacerbada de corpos cetônicos estão relacionadas com a beta-oxidação. Esta via metabólica, ela ocorre em vários tecidos e ela depende das mitocôndrias, porque ela ocorre no interior das mitocôndrias. Dessa forma, pessoal, como essa via ocorre no interior da mitocôndria, os ácidos graxos que estão no citoplasma da célula, eles devem ser transportados para a matriz mitocondrial, para que ocorra a beta-oxidação. O transporte dos ácidos graxos para o interior da mitocôndria é importante para a ocorrência da beta-oxidação, né? E para falar desse processo de beta-oxidação, né, e da entrada do ácido graxo na mitocôndria, devemos conhecer a classificação dos ácidos graxos quanto ao tamanho de suas cadeias carbônicas, né? Então, nós podemos encontrar ácidos graxos de cadeia curta, contém em torno de 2 a 6 átomos de carbono. Isso aqui, abreviado do inglês, SCFA, ácido graxo de cadeia curta. Ácidos graxos de cadeia média, de 8 a 12 carbonos, essa cadeia. Cadeia longa, ácidos graxos de cadeias longas, de 14 a 18 átomos de carbono. E ácidos graxos de cadeias muito longas, no caso aí, de 20 ou mais átomos de carbono. Ok? A partir disto, vamos ver como ocorre o transporte dessas moléculas para o interior da mitocôndria. A mitocôndria, ela pode oxidar os ácidos graxos de cadeia curta, cadeia média e cadeia longa. Até de cadeia longa a mitocôndria oxida. Porém, os ácidos graxos de cadeia muito longa não podem ser oxidados no interior da mitocôndria, né? Então, os ácidos graxos de cadeia curta, média e longa, eles devem entrar para a matriz mitocondrial para sofrerem o processo de beta-oxidação. Ácidos graxos de cadeia muito longa, a beta-oxidação ocorre em outro local, não na mitocôndria. Para entrar na mitocôndria, os ácidos graxos de cadeia curta atravessam de forma livre, sem necessidade de transportadores específicos. Os ácidos graxos de cadeia média e de cadeia longa, eles não podem ser transportados para a mitocôndria dessa forma. Para estes, há um mecanismo especializado de transporte, para que eles entrem na mitocôndria. Uma observação interessante quanto aos ácidos graxos de cadeias curtas, né, quando eles são ingeridos na alimentação, não precisam ser esterificados, formando triglicérides, para serem transportados pelo quilomicron. Eles podem se difundir através da circulação sanguínea, são solúveis no plasma. E, inclusive, a digestão de gorduras ricas em ácidos graxos de cadeia curta é mais fácil, pois tanto esse transporte no sangue quanto a mobilização para a mitocôndria são fáceis. Então, pessoal, os ácidos graxos de cadeia curta, como eu mencionei, eles atravessam a membrana externa da mitocôndria. Ali é um ambiente que tem muitos prótons, né? Então, aquela carga negativa da carboxila vai desaparecer, porque vai ligar um próton nessa carboxila, né? E quando some a carga negativa, isso permite a entrada desse ácido graxo de cadeia curta atravessando a membrana interna da mitocôndria. Se tivesse a carga negativa, ele não atravessaria, né? Então, a entrada desse ácido graxo de cadeia curta utiliza o gradiente de prótons que ocorre no espaço intermembranas. Okay? Ele entra de forma fácil, de forma livre. Já os ácidos graxos de cadeia média e de cadeia longa têm um mecanismo específico que eu vou detalhar agora, né? Então, inicialmente, esses ácidos graxos de cadeia longa e média, eles devem ser convertidos em uma espécie chamada acil-CoA, né? O que seria esse acil-CoA? É simplesmente ligar a coenzima A ao ácido graxo, né? É o ácido graxo ligado à coenzima A. Então, essa é a espécie que eu chamei de acil-CoA. Então, aqui vai entrar a coenzima A e sair uma molécula de água.
Esse processo de ligação à coenzima A é uma reação que gasta energia para formar essa ligação tioéster aqui, ó. Tioéster é a ligação com o enxofre aqui da coenzima A, né? Então essa ligação demanda energia para formar ela. Essa energia ela vem da quebra de ATP. Vai quebrar um ATP, formar AMP, não ADP, AMP. Então aqui saem dois fosfatos ligados um ao outro. É o que nós chamamos de pirofosfato. Posteriormente, tem uma enzima que vai quebrar esse pirofosfato, né? É a pirofosfatase inorgânica, usando água, formando dois fosfatos inorgânicos. Esse processo da primeira quebra aqui, onde tem a quebra do ATP, formação de pirofosfato e AMP, libera energia. A quebra desse outro pirofosfato libera mais energia também, ok? Então, para a gente ter uma base aí, né, essa quebra do pirofosfato vai liberar 6,9 quilocalorias por mol de pirofosfato que foi quebrado, né? O que é quase a mesma quantidade de energia liberada com a quebra de um ATP. A quebra de um ATP libera 7,3 quilocalorias por mol de ATP quebrado, né? Então, essa reação aqui envolve dois passos, né, de quebra do ATP. Quebrou aqui, formando AMP. Segundo, a quebra do pirofosfato. Então, a quebra de ATP de forma que envolve o gasto de dois equivalentes energéticos de ATP. Não são dois ATP. A energia é como se fossem de dois ATPs, mas é um ATP só, né? Então, a energia liberada é como se tivessem quebrado os dois ATPs. Ok? Nome da enzima que catalisa a conversão do ácido graxo em acil-CoA. Acil-CoA sintetase. Né? Lembrando que isso aqui é um nome genérico, né? Acil-CoA sintetase. Se eu tiver aqui um ácido palmítico, que é um ácido graxo saturado, com 16 átomos de carbono, ácido palmítico, o nome dessa enzima seria palmitil-CoA sintetase. E o nome do acil-CoA seria palmitil-CoA, ok? Um detalhe importante é que essa reação, essa enzima aqui, ocorre no citoplasma, né? É no citoplasma da célula isso aqui, ok? Então, como eu mencionei, são gastos dois equivalentes energéticos de ATP para formar esta ligação tioéster aqui, com a coenzima A. Pessoal, então, só para complementar o slide anterior, né, para deixar bem mais claro, a enzima acil-CoA sintetase, que a gente mencionou, ela tem versões diferentes, né, tem enzimas diferentes, para cada ácido graxo, né? Então, para cada ácido graxo, tem uma enzima específica. Eu citei um exemplo lá, que é a palmitil-CoA sintetase. Ela usa como substrato o ácido palmítico. Mas se forem outros ácidos graxos, existirá uma enzima específica para cada um deles, entendeu? Com um nome específico que catalisa a reação de adição de coenzima A em cada um deles. O segundo passo para que ocorra o transporte do acil-CoA para o interior da mitocôndria é a ligação desse acil-CoA à carnitina. Carnitina é uma substância derivada dos aminoácidos lisina e metionina. Estes são aminoácidos essenciais na alimentação. Então, o fígado sintetiza essa molécula, carnitina, utilizando lisina e metionina. A ligação da carnitina com a acil-CoA envolve a enzima carnitina-aciltransferase 1, que está no citoplasma da célula. Dentro da mitocôndria, tem a versão, a carnitina-aciltransferase 2, que faz a reação inversa. Ela retira a carnitina, formando novamente o acil-CoA, né? Então, no citoplasma, tem a carnitina-aciltransferase 1 e no interior da mitocôndria, na matriz, carnitina-aciltransferase 2. Vou mostrar as reações. Antes de mostrar as reações, eu queria destacar sobre a deficiência de carnitina no organismo, né? Se falta carnitina, isso vai impedir a entrada de ácidos graxos de cadeia média e de cadeia longa na mitocôndria. Ou seja, esses ácidos graxos de cadeia média e longa, eles não serão oxidados pelo organismo, por falta da carnitina, ok? Então, quais fatores podem levar a uma deficiência de carnitina no nosso organismo, né? A carnitina é uma molécula pequena e hidrossolúvel, solúvel na água.
Quando a pessoa usa diuréticos, né, isso pode levar a uma perda de carnitina, que ela passa pelo filtrado glomerular dos rins, sem problema. Outro fator, pessoas que fazem hemodiálise, né, a carnitina, ela consegue atravessar os filtros utilizados na hemodiálise, né, para filtrar o sangue, então ela sai ela consegue sair, ser eliminada durante o processo de hemodiálise. Desnutrição em aminoácidos essenciais, né? Então, se falta metionina e lisina, isso prejudica a síntese de carnitina no fígado, e o que prejudica, então, o catabolismo de aminoácidos de cadeia média e longa. Outro fator aí também é o alcoolismo crônico. Pessoas que ingerem álcool e são dependentes aí de álcool, consomem álcool de forma constante, em excesso, isso pode levar à falência do fígado, à falência hepática, né? E o que gera um problema na síntese de carnitina. Então, se o fígado está com problemas, ele pode gerar pouca carnitina ou não gerar carnitina. Nascimento de crianças prematuras, né, de prematuros. Sistema de geração de carnitina no fígado dessas crianças prematuras não se desenvolveu ainda. Então, isso impede a formação da carnitina. Ok? Então, aqui os fatores que levam a uma deficiência de carnitina no organismo, né? Tem pessoal de atleta aí, né, utiliza a carnitina como suplementação, né, um suplemento. Será que melhora a queima de gordura? A queima de ácidos graxos de cadeia média e longa? Melhora, com certeza. Mas tem as suas limitações. Uma das limitações é a quantidade de enzimas aí, né? A CAT1, carnitina acetiltransferase 1 e carnitina acetiltransferase 2. Inclusive, um outro fator que leva à deficiência de carnitina é a alteração genética desta enzima, né? Se ela tem algum defeito genético, ela não vai conseguir ligar a carnitina no ácido graxo. Então, sem a ligação com a carnitina, o ácido graxo não entra na mitocôndria. Isso por quê? Porque há um transportador na membrana interna, ligado aí à membrana interna da mitocôndria, que permite a entrada do ácido graxo ligado à carnitina. Se for só o ácido graxo sozinho, ele não consegue atravessar essa membrana. Então, esse transportador seleciona o ácido graxo ligado à carnitina e permite que ele entre aí para a matriz mitocondrial. Okay? O processo enzimático, então, que liga o ácido graxo na carnitina é o seguinte. Inicialmente, a gente tem a enzima, então, carnitina acetiltransferase 1, que está presente no citoplasma da célula, né? Pode estar aqui também no espaço intermembranas da mitocôndria. O que vai acontecer aqui, né? O acil-CoA, que a gente mencionou anteriormente, né? Acil-CoA, ele vai reagir aí com a carnitina, catalisado pela enzima, e vai liberar a coenzima A. Então tem a quebra dessa ligação aqui do ácido graxo com a coenzima A. No lugar dessa ligação, é formada uma nova ligação com a carnitina, formando agora o acil-CoA. Acil-CoA formado atravessa a membrana interna da mitocôndria, utilizando um transportador específico, né? Dentro da matriz mitocondrial, a acilcarnitina vai ser quebrada, aí novamente, essa ligação do ácido graxo com a carnitina é quebrada, e no lugar do ácido da carnitina é inserido novamente a coenzima A, né? Então trocou aqui, ó, era carnitina, inseriu a coenzima A, ok? É a reação inversa. Neste caso, quem catalisa a reação é a carnitina acetiltransferase 2, que está presente na matriz mitocondrial. Então, ela retira a carnitina do ácido graxo e insere no lugar da carnitina a coenzima A, né? A carnitina, que foi liberada aqui, ela pode sair para o citoplasma novamente para poder ser reutilizada, né? Então, ela sai utilizando o mesmo transportador, ok? A enzima carnitina acetiltransferase, ela pode ser inibida por um composto, que é o malonil-CoA, né? Então, esse composto aqui inibe a ação da enzima. Essas reações aqui permitem a manutenção de concentrações de coenzima A.
no interior da mitocôndria, né? Então aqui vai ter uma concentração de coenzima A dentro da mitocôndria, ok? A beta-oxidação é um processo que envolve apenas 4 reações e ocorre de forma cíclica. É mais simples que a glicólise. São só 4 reações, a glicólise são 10, né? Por ser mais simples, o ácido graxo é mais facilmente utilizado no músculo como fonte de energia do que a glicose. Anotem isso, né? Importante. Quais são as reações da beta-oxidação? Tem que lembrar disso aqui, ó. A primeira reação vai ser oxidação por desidrogenação, que utiliza FAD como coenzima, que recebe os elétrons, né? Então, oxidação por desidrogenação, que utiliza FAD. A segunda reação envolve a entrada de uma molécula de água. Então, a reação de hidratação. A terceira reação, por sua vez, é uma reação de oxidação por desidrogenação, porém, utilizando NAD+. Né? Aqui utiliza NAD+, na terceira reação. E a última reação, que é a quarta, é a quebra de uma ligação utilizando coenzima A. Né? Na verdade, usa o enxofre da coenzima A. Por isso, ela recebe o nome de tiólise. Lise, quebra. Esse tio veio do enxofre que tem na coenzima A. Né? Então, quebra de uma ligação utilizando coenzima A. São essas 4 reações aqui, apenas. Pessoal, então, as reações são as seguintes, ó. A primeira é uma oxidação, retirando hidrogênios da molécula, né? Aqui eu teria o acil-CoA, é o ácido graxo ligado à coenzima A, é o que entrou na mitocôndria. Né? Nesta reação, vai ser necessário um FAD e vai gerar um FADH2. Né? Então, são retirados 2 hidrogênios. Um hidrogênio vem do carbono alfa, o outro hidrogênio vem do carbono beta. Então, retira esse hidrogênio, esse hidrogênio. Aqui, então, o carbono alfa sem o hidrogênio, carbono beta sem o hidrogênio. É formada aqui uma dupla ligação entre esses 2 carbonos, entre o carbono alfa e beta. É uma ligação, dupla ligação. Quando você tem uma dupla ligação com um hidrogênio de um carbono de um lado e o hidrogênio do outro carbono de outro lado, é uma ligação do tipo trans. Lembra disso? É o único momento em que o nosso organismo forma essa ligação do tipo trans aí. Né? O nome do composto formado, trans-delta-2-enoil-CoA. Né? Trans-delta-2-enoil-CoA. Qual que é a segunda ligação? Então, só voltando aí. A primeira reação, a primeira reação, é uma reação de oxidação por desidrogenação que envolve FAD. Entra FAD, sai FADH2, ok? A segunda reação é uma reação de hidratação, vai entrar uma molécula de água. Né? Entra água aqui, essa dupla ligação é quebrada, né? O hidrogênio da água vem para o carbono alfa, e a hidroxila da água, aqui em azulzinho, né? O hidrogênio em azul aqui veio para o carbono alfa, e a hidroxila da água vem para o carbono beta. Ok? Então, aqui, ó, carbono beta ganhou um hidroxila agora. Então, a segunda reação de hidratação. Nome da enzima, enoil-CoA hidratase. A terceira reação é uma outra reação de oxidação por desidrogenação. Vão sair hidrogênios, 2 hidrogênios, né, da molécula novamente, só que agora eles saem, os 2, do carbono beta. Então, esse hidrogênio aqui do carbono beta e esse hidrogênio aqui ligado à hidroxila do carbono beta, eles serão retirados, ó, e transferidos para o NAD, formando NADH mais H+. Né? Então, aqui, ó, esse carbono beta agora, ele não tem hidrogênios ligados, ó, só está com a dupla ligação com o oxigênio. Ok? Nome dessa enzima aqui, hidroxiacil-CoA desidrogenase. Beleza? Quarta reação é uma reação de tiólise. Né? Então, é uma quebra. Tem até uma tesourinha aqui, ó, vai ser uma clivagem, uma quebra, usando a coenzima A. O enxofre da coenzima A vai ser utilizado para quebrar uma ligação aí, né? Essa ligação que está em vermelho aqui, ó, entre o carbono alfa e beta, ela vai ser quebrada, ok? Então, aqui, ó, quebra a ligação e forma o acetil-CoA. Né? O acetil-CoA é liberado aqui, ó. Isso aqui era o carbono alfa. Né? A carboxila estaria aqui,
carbono alfa, em seguida o carbono beta. Ok? Essa coenzima A que entrou, ela se associou então ao carbono beta aqui, ó. Ela ficou ligada ao carbono beta. Antes, quem estava ligado ao carbono beta? O carbono alfa. Né? O carbono alfa agora faz parte do acetil-CoA. Né? E o carbono beta vai formar agora, ele vai ser convertido em carbono alfa. Não, na verdade, esse carbono que era beta, ele vai ser a carboxila, né? O grupo carboxílico. E aí ele está ligado à coenzima A. Ok? Isso aqui seria um ácido graxo com 2 carbonos a menos. Né? Esses 2 carbonos que esse ácido graxo perdeu estão ligados ao acetil-CoA. Né? Então, cada ciclo de 4 reações aqui, dessas reações, né, da beta-oxidação, leva ao encurtamento do ácido graxo de 2 carbonos. Né? Então, cada ciclo de beta-oxidação, o ácido graxo perde 2 carbonos que são convertidos em acetil-CoA. Ok? Né? E esse ácido graxo menor aqui, ele pode passar por novos ciclos de beta-oxidação. Ok? Então, vai sendo encurtado até formar 2-acetil-CoA. Eu vou trazer um exemplo da beta-oxidação do ácido palmítico, que é um ácido graxo saturado com 16 átomos de carbono. Então, as reações aí. Inicialmente, o ácido graxo ele vai ser ligado à coenzima A, formando o palmitoil-CoA. Né? O nome da enzima, então, acil-CoA sintetase, ou palmitoil-CoA sintetase. Então, lá no citoplasma isso acontece, a ligação do ácido palmítico com a coenzima A. Primeira reação. Depois, já dentro da mitocôndria, esse ácido palmítico ele vai sofrer a primeira reação da beta-oxidação, né? Que é a desidrogenação, né? Oxidação por desidrogenação, usando FAD. Isso libera um FADH2. Né? Segunda reação, hidratação. Vai entrar uma molécula de água. Terceira reação, desidrogenação. Reação novamente de oxidação por desidrogenação, usando NAD. Vai formar um NAD+, NAD mais H+, aliás. E a última reação, que é a reação de tiólise. Né? Quebra usando acetil-CoA. Ok? Isso aqui para cada ciclo de beta-oxidação. Né? Como a gente tem 16 átomos de carbonos, vai ter aqui um ciclo, formando um acetil-CoA, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciclos de beta-oxidação. Olha aqui, ó. Então tinha 16, teve o primeiro ciclo de beta-oxidação, formou um acetil-CoA de 2 carbonos, e o ácido graxo foi encurtado de 16 para 14 átomos de carbono. Se passar por um novo ciclo, forma outro acetil-CoA e diminui em 2 carbonos, formando um ácido graxo com 12 átomos de carbono. Então, a cada ciclo de beta-oxidação, o ácido graxo ele perde 2 carbonos. Né? E no último ciclo, o ácido graxo ele vai ter 4 átomos de carbono e serão formados 2 acetil-CoA. Ok? Então, como no último ciclo são formados 2 acetil-CoA, né, são necessários 7 ciclos de beta-oxidação para acabar com o ácido graxo aí de 16 átomos de carbono. Né? Como que você saber a quantidade de ciclos? Você vai pegar o número de carbonos que tem o ácido graxo, dividir esse número por 2, então 16 dividido por 2 é igual a 8, menos 1. Né? Menos 1. Então são 7 ciclos. Essa é a formulazinha para você definir o número de ciclos de beta-oxidação. Ó, rendimento em ATP. Quantos ATPs que eu vou formar? A partir desse ácido graxo que tem 16 átomos de carbono. Lembrando o seguinte, cada FAD permite a formação de... Cada mol de FAD H2 né, vai permitir a formação de 1,5 mol de ATP. Um NADH mais H+, 2,5 mol de ATP. E um acetil-CoA, 10 ATPs. Nós formamos aí, nas 7 reações, 7 ciclos de reações, né, do ácido palmítico, 7 FADH2, 7 NADH mais 7H+, e 8 acetil-CoA. Resultando aí, né, os 7 FADs produzem 7 vezes 1,5, 10,5 mol de ATP. Os 7 NAD, 7 vezes 2,5, vai dar 17,5 mol de ATP. E
Os 8-acetil-CoA geram 80 ATPs, né? E lembrando o seguinte, eu tenho que descontar esse número aí dos 2 ATPs que foram utilizados para ligar a coenzima A no ácido graxo, lá no citoplasma, né? Então eu desconto 2 ATPs. Resultado aí, total, né? A oxidação total do ácido palmítico permitiu formar 106 ATPs, ok? Uma reação líquida para a oxidação completa do ácido palmítico seria a seguinte: C16H32O2, que é o ácido palmítico, mais 23 oxigênios, vão formar 16 CO2, 16 moléculas de água e liberar uma quantidade de energia que é 2.340 quilocalorias por mol de ácido palmítico oxidado. É uma reação exergônica. Por outro lado, tem a formação dos ATPs, né? São formados 106 ATPs, vai gastar 106 ATPs mais 106 fosfatos inorgânicos, formando 106 ATPs, mais 106 moléculas de água. Isso gasta 774 quilocalorias por mol, né? Então, a reação líquida seria o ácido palmítico mais os 23 oxigênios, mais 106 ADP, 106 fosfatos inorgânicos, formando 16 CO2, 16 moléculas de água, 106 ATP, 106 H2O. Rendimento energético, 34%. Ou seja, de toda a energia liberada pela oxidação do ácido palmítico, 34% é usado para formar ATP, né? É o mesmo do que acontece na glicólise. O rendimento é igual ao da glicólise, né? Isso faz sentido, porque as vias oxidativas finais, que é o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, são as mesmas, tanto na glicólise quanto na beta-oxidação. Mas isso não significa que a gordura possui o mesmo teor de energia do que o carboidrato. Na verdade, isso não acontece. Então, aqui, se a gente comparar a glicose com o ácido palmítico, né, a massa molecular da glicose é 180. A massa molecular do ácido palmítico, 256. A oxidação completa da glicólise libera 680 quilocalorias por mol de glicose. Já do ácido palmítico, libera 2.340 quilocalorias por mol de ácido palmítico. O rendimento para a formação de ATP é 34% nos dois casos, né? Se eu considerar aí a quantidade de energia que tem por grama de glicose, é 3,4 quilocalorias por grama de glicose. Quanto ao ácido palmítico, cada grama de ácido palmítico contém 9,14 quilocalorias. O que significa isso, né? Que o ácido graxo, no caso, ele apresenta um teor de energia bem maior, bem superior do que o teor de energia encontrado para os carboidratos. Então, né, pessoal, a gordura tem uma quantidade de energia muito maior do que o carboidrato em relação à massa. E a quantidade de ATP que pode ser formada por massa de gordura oxidada é muito maior do que a quantidade de ATP formada pela oxidação dos carboidratos, né? Como a oxidação das gorduras libera mais energia por grama do que a oxidação dos carboidratos, a beta-oxidação é uma fonte importante de energia para a geração de calor, além de ATP. Em termos percentuais relativos, mais energia de gordura é destinada à geração de calor do que a de carboidratos. Ok? Então, essa parte era isto. Um detalhe que eu não vou mostrar, mas é importante, é que a beta-oxidação de ácidos graxos, que tem números ímpares de átomos de carbono, é diferente dessa, tem um passo a mais aí, né? E também tem a beta-oxidação dos ácidos graxos, que tem uma dupla ligação na cadeia, são os monoinsaturados, e também a beta-oxidação de ácidos graxos poliinsaturados. Apresentam as diferenças aí, que a gente não vai mostrar por questões de tempo aí, não vai dar tempo, ok? Então, fico por aqui nesse assunto. Um abraço para todo mundo, obrigado por ter assistido aí.